Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar um dos estilos mais emblemáticos e poderosos do Kung Fu, o estilo Tigre. Inspirado pela ferocidade, agilidade e força bruta do tigre, este estilo se destaca pelas suas técnicas explosivas e estratégias de combate impressionantes. Ao longo da história, o Kung Fu Tigre se tornou um símbolo de poder e disciplina, oferecendo não apenas habilidades marciais, mas também um caminho para o fortalecimento mental e espiritual. Vamos mergulhar na história, nas técnicas e na filosofia que fazem do estilo Tigre uma das artes marciais mais respeitadas do mundo. O contexto cultural da China antiga e o surgimento do estilo. Nos séculos que antecederam a fundação do Kung Fu Tigre, a China estava passando por períodos de grandes conflitos internos, como as dinastias Tang e Song, onde as práticas marciais não eram apenas uma forma de defesa, mas também uma maneira de garantir o controle político e militar. Durante esses tempos, diversas escolas de artes marciais floresceram, com foco na luta com espadas, lanças e outras armas, além de um crescente interesse pelo uso de técnicas de combate corpo a corpo. O Kung Fu Tigre, ao contrário de muitos outros estilos, se destacou por enfatizar a força bruta e a imitação do comportamento animal, especialmente o dos felinos selvagens. Isso tornou o estilo extremamente atrativo para os praticantes de regiões onde a guerra constante e a autodefesa eram questões diárias. Enquanto os outros estilos de Kung Fu se concentravam em técnicas suaves e fluídas, o Kung Fu Tigre adotava um enfoque mais agressivo e violento, que visava derrubar rapidamente os oponentes. A influência taoísta no desenvolvimento do estilo. Um dos aspectos mais importantes do Kung Fu Tigre é sua ligação com o taoísmo. A busca pelo equilíbrio entre o corpo e a mente, a força interna, Qi, e a mobilidade do corpo são fundamentais não apenas para os movimentos, mas também para a mentalidade do praticante. O taoísmo acredita que a verdadeira força vem da harmonia com o universo e da compreensão de que o ser humano é uma parte integral da natureza. Hui Wen, ao desenvolver o Kung Fu Tigre, não buscava apenas uma maneira de combater, mas de viver de maneira alinhada com os princípios naturais. A prática, portanto, não era apenas física, mas também espiritual. Era uma forma de treinar o corpo e a mente para trabalhar em conjunto, como um tigre na natureza, que combina inteligência, instinto e força. A expansão para as regiões do sul da China. Após a sua criação por Hui Wen, o Kung Fu Tigre começou a se espalhar por várias regiões da China, especialmente nas áreas do sul, onde o estilo se tornou um dos mais procurados. O sul da China era conhecido por sua sociedade mais militarizada e pelas constantes ameaças de bandidos e invasões, o que tornou a prática de técnicas de autodefesa ainda mais relevante. Durante a dinastia Song, 960-1279, a prática de artes marciais começou a ser mais estruturada, e o Kung Fu Tigre se firmou como uma das formas de combate mais eficazes. A habilidade de usar a força bruta para derrotar um inimigo era altamente valorizada. Durante a dinastia Ming, 1368 a 1644, o Kung Fu Tigre se estabeleceu como um estilo oficial em muitas escolas de Kung Fu, e alguns mestres começaram a documentar suas técnicas e filosofias. Um dos primeiros textos escritos sobre o estilo foi o Manual do Tigre, que detalhava os princípios e as táticas do estilo, incluindo o treinamento físico, o uso de garras, golpes de força e até mesmo o controle da respiração e do Qi. O Manual do Tigre também enfatizava a importância de ser um praticante disciplinado, respeitoso e com a mente focada. A Era Moderna e a difusão no Ocidente. Nos séculos XIX e XX, com a abertura da China para o mundo e a migração de mestres chineses para outras partes do mundo, o Kung Fu Tigre começou a se espalhar globalmente. A migração de imigrantes chineses para países como os Estados Unidos, Singapura e Hong Kong, bem como a popularização do Kung Fu nas décadas de 1960 e 1970 por meio de filmes de artes marciais e celebridades, fez com que o Kung Fu Tigre se tornasse conhecido em todo o mundo. Embora o estilo tenha se diluído um pouco nas diversas adaptações feitas fora da China, ele continuou a ser uma arte tradicional em escolas e academias no sul da China e em Hong Kong. Na década de 1970, o Kung Fu Tigre foi promovido amplamente em filmes de artes marciais, onde personagens usavam as técnicas de garras e ataques rápidos, e foi considerado uma das formas mais brutais e poderosas do Kung Fu. Mestres notáveis no legado do Kung Fu Tigre.
Um dos mestres mais notáveis no Kung Fu Tigre foi Sheg Hung Sing, que ajudou a revitalizar e a popularizar o estilo em Hong Kong durante o século XX. Outros mestres, como Lon Sai-Win e Leung Jan, também desempenharam um papel importante no desenvolvimento do estilo, transmitindo seus conhecimentos para gerações de novos praticantes. Esses mestres enfatizavam o treinamento rigoroso, a disciplina mental e a habilidade de lutar com precisão e poder, mantendo a essência do Kung Fu Tigre como um estilo focado na força bruta e na agilidade. As técnicas do Kung Fu Tigre são intensamente focadas em força, agressividade e emular o comportamento do tigre na natureza. O estilo é conhecido por suas formas duras e dinâmicas, e suas técnicas de combate são projetadas para gerar força bruta e rápidos ataques. Suas características compõem garras do tigre. As garras são uma das técnicas mais emblemáticas do Kung Fu Tigre, imitando a forma como um tigre usa suas garras afiadas para atacar e destruir. Os praticantes do estilo treinam para usar os dedos das mãos como garras, esticando as pontas dos dedos em direções específicas, criando uma forma parecida com as garras do tigre. Rasgar, arranhar ou perfurar a carne do oponente. Os dedos se estendem de forma rígida, com foco na ponta de cada dedo, para gerar o máximo de impacto. Usado para atacar áreas vulneráveis, como os olhos, pescoço e articulações, além de ser uma técnica eficiente para defesa contra agarramentos e ataques de proximidade. Golpes de mão. Os golpes de mão são poderosos e diretos, focados em atacar pontos sensíveis do adversário, como a cabeça, pescoço, costelas e estômago. Estes golpes podem ser desferidos com os punhos ou com as palmas das mãos, dependendo da situação. Golpear com força e precisão, utilizando o corpo todo como uma unidade para maximizar o impacto. Normalmente os golpes são realizados de maneira reta e direta, com uma ênfase na força explosiva, similar ao ataque de um tigre que vai direto ao alvo com um golpe devastador. Usados para quebrar a guarda do oponente, desestabilizá-lo e abrir espaço para ataques subsequentes. Os golpes de palma podem ser usados para empurrar ou derrubar o adversário. Empurrões. O empurrão é uma técnica usada para desequilibrar o adversário e projetá-lo para trás, imitando a força física do tigre em um ataque direto. Esse tipo de movimento é muito eficaz para quebrar a postura do oponente e abrir uma brecha para um ataque. Quebrar o equilíbrio do oponente e enviá-lo para uma posição vulnerável. Utilizar-se a força do tronco e dos ombros para executar um movimento brusco de empurrão, muitas vezes usando as palmas das mãos ou os cotovelos. Frequentemente utilizada após uma série de ataques rápidos, quando o oponente está momentaneamente vulnerável devido ao impacto das garras ou golpes de mão. Técnicas de rolamento. São muito utilizadas para esquivar-se de ataques e se reposicionar rapidamente, semelhante ao movimento ágil de um tigre que pode se mover de forma inesperada para surpreender seu inimigo. Os rolamentos são particularmente úteis em combates próximos ou quando o praticante precisa evitar ser agarrado ou atingido. Desviar de ataques e reposicionar-se para um ataque mais eficiente. A rolagem é executada de forma rápida, com o corpo rolando sobre o solo e, ao mesmo tempo, mantendo a posição de combate. Usado para esquivar-se de ataques diretos, saltar para o lado ou para trás, e colocar-se em uma posição de vantagem para um contra-ataque imediato. Saltos. A habilidade de salto é uma característica marcante do Kung Fu Tigre, inspirada na capacidade do tigre de saltar grandes distâncias com velocidade e precisão. O salto é uma técnica de mobilidade e ataque, usada para fechar a distância rapidamente ou para atacar de cima. Fechar a distância rapidamente, saltando sobre o oponente para surpreendê-lo ou desferir um ataque de cima. O salto é realizado de forma explosiva, com os pés afastados para garantir a estabilidade na aterrissagem e os punhos prontos para o ataque. Usado para desferir ataques inesperados, para entrar rapidamente em combate corpo a corpo ou para atingir um alvo vulnerável enquanto ainda está no ar. Golpes de perna. As pernas são usadas de maneira semelhante às garras do tigre para criar força e impacto. Embora os golpes de perna não sejam tão focados quanto os golpes das mãos, eles são extremamente eficazes em distâncias mais longas. Atacar áreas vulneráveis do oponente com a perna. São aplicados chutes rápidos e fortes, usando a parte inferior da perna, como os joelhos e tornozelos, ou a parte superior, como os pés, para atingir o adversário.
São comumente usados para ataques às pernas, costelas ou até mesmo à cabeça, em alguns casos, como um chute alto. Esses golpes podem ser usados tanto para derrubar o oponente quanto para manter uma posição ofensiva enquanto se avança. Ataques de cotovelos e joelhos. Estas técnicas são muito eficazes para causar dano interno ao oponente e são muito difíceis de defender devido à proximidade. Criar danos rápidos e severos ao adversário em uma distância muito curta. Os cotovelos são usados para golpes de lado, frente ou atrás, com grande força de impacto. Os joelhos são usados para atingir áreas sensíveis, como o estômago ou o peito, causando dano físico imediato. Comumente usadas em situações quando o praticante está preso em uma luta de curta distância. As técnicas de cotovelo e joelho podem ser muito eficazes para liberar-se de agarres ou para interromper os ataques do oponente. Defesa e contra-ataques. Quando um ataque é defendido, o praticante imediatamente contra-ataca, imitando a maneira como o tigre retribui um ataque. Redirecionar a força do adversário e aproveitar a oportunidade para atacar. São usados bloqueios fortes e diretos, como o bloqueio de tigre, que é projetado para ser impactante e desestabilizar o oponente. Frequentemente utilizada quando um oponente tenta uma investida direta. O praticante usa a defesa para desviar e, de imediato, contra-atacar. O Kung Fu Tigre, com suas técnicas intensas e sua filosofia implacável, é uma verdadeira demonstração de força, precisão e equilíbrio. Mais do que apenas uma arte marcial, o Kung Fu Tigre é um caminho para o autodesenvolvimento, onde cada movimento busca refletir a ferocidade e a sabedoria do próprio tigre. Se você se interessou por esse estilo e deseja aprender mais, não deixe de se inscrever no canal Mundo Marcial e ficar por dentro de tudo sobre as artes marciais. Até a próxima!